Olá, para você que está aqui me ouvindo, vim fazer esse vídeo especialmente para dar uma ajuda, dar um help na nossa distribuição de aulas do ensino médio para as turmas de primeira série e segunda série, que fique claro que o que eu vou falar nesse vídeo é para a distribuição de aulas da primeira série e da segunda série, tá? Então, essas duas séries só neste momento. Então, primeira coisa, por que eu vou fazer esse vídeo? Porque acredito eu que você já deva ter visto a matriz, né? Estou abrindo ela aqui, inclusive, e na nossa matriz do ensino médio para a primeira e segunda série, nós temos, deixa eu só subir, nós temos os itinerários formativos de uma forma diferente do que nós estávamos acostumados na matriz anterior. Então, nessa matriz aqui, só para você entender certinho como que vai acontecer, tá? Então, aqui na distribuição de aula, o que você vai precisar prestar atenção? Tanto para a primeira série quanto para a segunda série, nós vamos ter dois itinerários formativos, o de linguagens humanas e sociais aplicadas, e temos o itinerário formativo de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Então, nós temos esses dois itinerários. Para cada itinerário, nós temos 3 projetos integradores. Então, começou lá do itinerário saiu para 3 projetos integradores. No caso de linguagens e suas tecnologias e ciências humanas e aplicadas, eu tenho esses 3 projetos integradores aqui, certo? Então, esses 3 projetos integradores formam o itinerário formativo de linguagens e ciências sociais, né, que é a área de humanas que a gente fala. Então, o primeiro projeto integrador, ele é Economia e Cultura Paranaense. Então, na distribuição de aula para esse itinerário formativo, você vai precisar de 2 aulas para o professor de História do Paraná, 2 aulas para o professor de Geografia do Paraná e 2 aulas para o professor de Arte Paranaense na primeira série do ensino médio. Esse projeto é integrador é para a primeira série do ensino médio. Então, temos esses 3 professores. Na hora de distribuir a aula para esses 3 professores, o que você precisa falar? Claro que eles vão vir separados, porque cada um vai pegar 2 aulas, você vai falar para eles, professor, você tem 2 aulas para dar a história do Paraná, dentro do projeto integrador de Economia e Cultura e Sociedade, ou Economia e Cultura Paranaense, desculpa, um material desse projeto integrador vai estar disponível em breve no formato digital e vai ser compartilhado com você. E como se trata de um projeto integrador, você, professor de História, vai precisar trabalhar de forma interdisciplinar com o professor de Geografia e com o professor de Arte Paranaense. Então, os 3 professores, quando eles forem pegar aula com vocês têm que deixar bem claro que esses 3 professores vão precisar trabalhar de forma integrada. Cada um tem 2 aulas, eles não vão entrar na aula junto, mas o que eles vão precisar é fazer uma atividade juntos, trabalhar o conteúdo de forma que seja coordenada, interdisciplinar. Então, para isso, vocês vão ter que se encontrar em hora atividade, para poder organizar essas aulas. Vocês vão ver que no material que vai estar disponível aí para a gente, vai aparecer isso bem claro. E aí, vocês vão distribuir para o projeto integrador de literatura e sociedade para a segunda série. Então, o professor de literatura e produção de texto vai pegar 2 aulas na segunda série, o professor de filosofia e análise de textos filosóficos vai pegar 2 aulas na segunda série, e sociologia, governo e cidadania, 2 aulas na segunda série. Mesma coisa, os 3 professores precisam trabalhar de forma integrada. Aí, o projeto integrador de projeto de vida não vai ter distribuição agora, porque a gente não tem terceira série. Dentro dessa matriz. Aí vamos agora para o itinerário formativo de matemática e ciências da natureza. Nessa matriz, para esse itinerário, nós temos o projeto integrador de resolução de problemas para a primeira série. Nesse projeto integrador temos matemática, resolução de problemas, biologia, sustentabilidade em ação, química e tecnociência. Mesma coisa do que eu já falei, vou repetir de novo. Deixem claro para o professor que ele vai ter que sentar na hora de atividade e integrar as suas atividades, suas discussões com os componentes do projeto integrador. Então, cada um tem suas 2 aulas, mas eles trabalham de forma integrada, interdisciplinar.
Depois, o projeto integrador de inteligência artificial e tecnologia vai ser aí distribuído para os professores da segunda série, que é programação, física e tecnociência e robótica. Mesma coisa, projeto integrador não temos aqui, tá? Aí, o que eu fiz? E que vai ser obrigação de você, que vai estar distribuindo aula, ou você, diretor, que vai estar recebendo esse professor na escola, para falar com esses professores, né? Para ajudar, eu elaborei documentos que deixam bem claro para os professores o que eles precisam fazer pedagogicamente para cada itinerário formativo e para cada projeto integrador. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos abrir, ó, tá vendo? Vocês vão ter acesso a esse link, e aqui está separado assim. Deixa eu só dar um zoom que eu acho que fica melhor para ver. E vai estar separado assim as minhas pastas. Eu deixei lá uma pasta para docentes noturno de linguagens, docentes noturno de matemática, docentes diurno, vou até mudar, eu vou renomear aqui já, deixa eu já mexer, aqui ó, docentes diurno, linguagem, e aqui também, docentes diurno, matemática. Por que eu separei o noturno do diurno? Porque o noturno tem a metodologia de ensino híbrida. Então, esse professor que vai assumir essa aula precisa entender essa metodologia também que está explicada no documento. Mas deixa eu abrir uma aqui, ó. Vou abrir aqui de linguagens. Deixa eu abrir aqui, ó, tá vendo? Cada um é itinerário formativo. Sempre que você for entregar para o professor, vê qual itinerário que ele tá, que o componente dele está incluído. Então, nesse caso aqui, ó, abrir economia. Ah, chegou aqui para mim o professor de história, e esse professor de história quer pegar o componente de história do Paraná. Então, eu vou ter que imprimir para ele este documento, 2 cópias deste documento, que é da área de linguagens, e é ó, itinerário formativo de aprofundamento, economia e cultura paranaense, que é o projeto integrador. Tá, esse professor, você vai entregar esse documento para ele, que está explicando que esse projeto integrador formado por esses 3 componentes, a carga horária está aqui, alguns mudam, porque a escola cívico-militar tem o componente de cidadania e civismo que faz cair a carga horária de alguns itinerários de alguns projetos integradores, vai estar explicando tudinho para ele, ó, que ele precisa trabalhar de forma interdisciplinar, que tem que ter uma articulação curricular, que o projeto de vida é transversal. Coloquei links para esses professores terem acesso depois ao livro do projeto integrador quando estiver disponível, que vai entrar nesse link, como que é a avaliação, está tudo explicado. E além disso, coloquei aqui para ele o site oficial do ensino médio, que tem outros documentos norteadores, e o nosso Padlet, que tem algumas informações. Imprimiu 2 cópias. Se você é assistente de município, se você é diretor, se você trabalha no nosso RH do núcleo, o que você vai fazer? Você vai imprimir as 2 cópias, já tem minha assinatura, vai assinar, você que está aí, né? Coloquei direção, mas aí pode colocar assistente de município, pode colocar pessoa responsável do RH, assina, e o professor assina. Uma cópia fica com você e outra cópia vai para o professor, porque nós queremos deixar claro que esse professor está sabendo o que ele precisa fazer pedagogicamente dentro de cada itinerário formativo. Vou abrir agora um do noturno, para você ver, abrir um de linguagens, vou abrir até o mesmo, deixa eu ver aqui, economia, isso, economia e cultura paranaense. Vou abrir o mesmo para você ver a diferença que tá do noturno para o diurno. Ó, no noturno, já coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó, o primeiro parágrafo já fala que é o itinerário formativo que atua no ensino médio noturno, porque aqui a gente tem o regime de ensino híbrido. Eu fiz questão de deixar isso claro, porque é uma metodologia de ensino que é diferente da síncrona. Vou fazer um vídeo para explicar para esses professores também, tá? Adoro vídeo, você sabe. Você que está assistindo aqui sabe. Então, explica toda a questão que tem nos outros documentos, mas aí no decorrer do texto, você vai vendo que vai, ó, explicar como funciona, vai explicar que esse professor não pode cumprir hora nenhuma em casa, não existe teletrabalho, tá? Apesar dele ter esse formato híbrido, o professor vai ter que cumprir toda a sua carga horária na escola. E nada de querer chegar antes ou de ficar depois, de ir embora mais cedo, não. Determinado dentro do horário do noturno, tá? Não tem esse horário, não é igual a síncrona, que antes o professor chegava às 6h10, se não me engano, 5 e pouquinho. Não tem isso. O professor vai chegar no horário de entrada dos alunos e vai embora no horário de saída, conforme o horário dele, claro. Mas é esse horário que você vai colocar, né, esse professor dentro da escola.
tá bom? Tanto para hora atividade quanto para a aula presencial dele, que é uma aula por semana, intercalado, depois a gente vai entender isso daí, tá? Então, leia esse documento, assista meus vídeos, veja como funciona. Se você não sabe como funciona esse sistema híbrido, de uma forma resumida, o que você vai ter que informar para esse professor que está assumindo essa aula? Professor, você está assumindo um itinerário formativo no período noturno, que vai ser interdisciplinar entre 3 componentes, o seu e mais 2. Você vai trabalhar uma aula presencial a cada 3 semanas, porque na semana 1 ele entra, na 2 o outro professor entra, na 3 o outro professor, na 4 ele volta a entrar presencialmente na sala. Enquanto ele não está presencialmente na sala, ele vai ter que trabalhar dentro do Google Classroom com os alunos, usando a metodologia híbrida, que não é só inserir uma atividade e deixar o aluno fazer. A metodologia híbrida exige interação, resposta do professor, feedback do professor, postagem no mural, conversa, postagem de vídeo, de material para leitura, porque ele envolve a sala de aula invertida também. Então, o professor vai ter que estudar sobre isso para saber aplicar nessa metodologia. Então, deixem claro isso para ele, professor. Você não vai chegar na escola antes do horário do noturno, ver na escola que você vai trabalhar qual que é o horário do noturno, se começa às 7h10, 7h10 você tem que estar lá, né? A sua aula tem que estar dentro desse horário. Quem vai montar o horário, claro, é o diretor, né? Vocês sabem que vocês só vão distribuir aula. Mas é só para deixar claro para ele, não tem como cumprir. Eu posso, como a minha aula é híbrida, eu posso fazer a minha aula presencial no horário e as outras aulas ir à tarde? Não, não existe isso. Toda a hora desse professor do noturno vai ser cumprida dentro do horário do noturno. Mesmo que seja a hora de atividade, mesmo que seja a hora do classroom, mesmo que seja a aula, é tudo dentro da aula do noturno, tá? Não existe isso de eu trabalhar contraturno ou de fazer teletrabalho, tá? Isso daí não vai existir. E esse papel é a mesma coisa. Assina, pede para o professor assinar, fica com uma cópia e entrega uma cópia para esse professor também. Certo? Então, aqui tá bem explicadinho para você, se tiver dúvida, né, daí você pode mandar para mim depois, provavelmente eu não vou estar aqui, eu vou estar de férias, mas tem pessoas aí que vão ficar responsáveis por isso, tá? Vou deixar o link junto com o vídeo de onde encontram-se esses materiais, para que você possa fazer a impressão e passar isso para os professores, certo? Deixa eu só ver se eu não esqueci de passar alguma coisa aqui. Então, são os documentos da distribuição, né? Então, como eu alertei, presta atenção para ver se você está colocando, né, os documentos do diurno ou do noturno, e se é linguagens ou se é matemática, tá? Isso que é importante, certo? Então, obrigada pela atenção. Faça com calma, faça organizado e leia esses documentos antes de passar a informação para o professor, certo? Até mais.